Ganhei uma planta e agora onde colocar? No vídeo de hoje eu vou te ajudar a resolver esse perrengue. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Esse é o Mundo Agro, o canal que acaba com os perrengues da sua horta e do seu jardim. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e seja muito bem-vindo. Tem muita gente que já desistiu de cuidar de plantas, acha que não tem a mão boa para isso, vive matando plantinha por aí, mas a verdade é que a solução pode ser muito mais simples do que você imagina. O lugar onde a sua planta está. Isso mesmo, o local onde a planta fica interfere diretamente no desenvolvimento dela. E a minha intenção hoje é te ajudar a escolher o lugar ideal para suas plantas. Esse vídeo tem tanta dica boa que já merece o seu joinha. Então, deixa o like aqui embaixo porque é isso que ajuda o Mundo Agro a chegar ainda mais longe. Se você acabou de comprar uma planta ou de ganhar uma plantinha nova, mudou ela de lugar e ela está começando a ficar feia, está com alguns sintomas meio esquisitos, está meio murcha, o negócio está dando ruim, não preocupa, porque a sua planta pode estar passando pelo período de adaptação. Isso é super normal. A planta, ela estava acostumada com outro ambiente. Imagina aquela planta que você comprou lá no supermercado ou na floricultura. Antes dela chegar na sua casa, ela estava num viveiro e lá as condições são as ideais. A planta provavelmente estava na sombra, recebia água todos os dias, no mesmo horário, estava lá na vida mansa e de repente mudou de lugar. Então essa planta realmente precisa de um período de adaptação, entender que ela está num novo ambiente e se acostumar com ele. Não se preocupa porque isso é normal. Se esse período se prolongar demais, aí a gente tem um problema e precisamos resolver antes que você perca a sua nova planta. Por isso a observação é muito importante. Você tem que ficar atento e observar diariamente a sua planta, se aqueles sintomas estão evoluindo, se ela realmente está se recuperando ou não, para a gente poder interferir e tentar entender o que está acontecendo de fato. Mas antes disso tudo acontecer, tem um passo que é super importante e que deve acontecer quando você leva a planta para casa, que é saber qual planta é. Isso mesmo, a gente precisa identificar corretamente a planta para a gente conseguir pesquisar e aprender quais são os cuidados que essa planta exige. Sabendo de que planta se trata, você vai conseguir entender se é uma planta de sombra, se é uma planta de sol, de meia sombra, vai conseguir pesquisar todos os cuidados que essa plantinha precisa e merece. E é para isso que o Mundo Agro está aqui. Você pode correr aqui para o YouTube e pesquisar aqui no canal quais são as dicas, os cultivos, o que você deve fazer com essa planta no dia a dia. Outra dica importante é descobrir qual é o local de origem dessa planta. Isso vai nos ajudar na hora de escolher o lugar ideal para ela ficar na nossa casa. Isso porque, quando a gente sabe de onde essa planta veio, a gente já consegue imaginar quais são as condições ideais para o cultivo dela. Se uma planta é originária de florestas, é muito provável que ela gosta de um ambiente sombreado, úmido, mas se uma planta é de origem do deserto, é uma planta acostumada com um clima quente e árido, é muito provável que essa planta prefira o sol pleno. Isso vai nos ajudar na hora de escolher o melhor lugar para ela. E essa informação não é difícil de conseguir, não. O mais importante é a gente saber o nome da planta, porque aí você vai começar a pesquisar sobre ela na internet, nos livros, e certamente vai ter alguma informação falando de onde aquela planta veio, qual é a origem dela. Aqui no canal tá cheio de informação assim, vai te ajudar bastante. Bom, mas se mesmo depois de saber o nome da planta, descobrir a origem dela, esperar o período de adaptação e nada, sua plantinha continua mal, não tá reagindo, o negócio tá dando ruim aí, agora então a gente vai aprender alguns conceitos que vão nos ajudar a escolher um lugar melhor para ela ficar. Eu já citei aqui no vídeo hoje as plantas de sombra, de meia sombra e de sol pleno. O que eu tô querendo dizer com isso? Isso se refere à quantidade de luz que essa planta precisa receber no dia a dia. E a luz do sol é extremamente importante para todas as plantas. As plantas sobrevivem porque elas fazem um processo bioquímico chamado de fotossíntese. Mas não precisa sair correndo não, tá? Porque eu não vou ficar falando difícil aqui no vídeo não.
A fotossíntese nada mais é que um processo bioquímico que acontece lá dentro da planta para ela produzir energia para sobreviver. A planta, ela pega a luz do sol junto com a água e com sais minerais que ela pega lá da terra, rola um processo bioquímico ali dentro e é assim que ela produz o próprio alimento, a energia que ela precisa para viver. É por isso que a luz do sol é tão importante para as nossas plantinhas. Acontece que algumas plantas precisam de mais luz, outras plantas precisam de menos. E é aí que mora o segredo, o lugar onde a gente vai colocar a nossa planta. Será que ela vai receber muita luz do sol? Será que ela vai receber pouca luz do sol? Pensa comigo, se eu tenho uma planta que é originária de região desértica, está acostumada com calor, com sol rachando, precisa disso para viver e de repente eu coloco essa planta dentro de casa, num ambiente sombreado, onde não bate o sol, entra pouca claridade. Essa planta vai entrar num processo de estresse, né? Ela quer fazer a fotossíntese, ela precisa de muita luz para fazer fotossíntese, mas não está recebendo a quantidade ideal. Então, naturalmente, essa planta vai começar a sentir, ela vai começar a ficar feia, ela não vai se desenvolver. Tudo isso porque ela está no lugar errado. Para as plantas de sombra também funcionam assim. Essas plantas não gostam do sol batendo ali diretamente nas folhas delas. Elas precisam de um ambiente mais sombreado, mas que receba claridade. Essa claridade já é o suficiente para elas conseguirem fazer a fotossíntese normalmente. Então a gente precisa colocar as plantas de sombra num ambiente onde o sol não bata diretamente. Mas aí você já deve estar perguntando, Alessandra, mas como que eu vou saber se a planta é de sol, se a planta é de sombra? Não existe regra geral que se aplique a todas. Quando a gente fala de natureza, são tantas espécies diferentes que sempre vai ter uma exceção. Mas existem algumas características que nos ajudam a identificar a maior parte dessas espécies. Por exemplo, aquelas plantas que têm um verde mais intenso, mais escuro, ou que as folhas chegam a brilhar, parece que estão enceradas, como o antúrio. Esse aqui é um mini antúrio, mas funciona da mesma maneira para o antúrio normal, a zamioculca. Eu tenho aqui também o asplênio, que são folhas mais rígidas, mais tenras, mas que também são brilhantes, têm um verde mais intenso. Geralmente, essas plantas são plantas de sombra. Elas gostam de ficar num ambiente onde não incida diretamente o sol, mas que tenha muita claridade. Isso é um ponto muito importante. Por mais que a planta seja uma planta de sombra, ela não pode ficar num ambiente escuro, no breu. Planta nenhuma se desenvolve no breu. Ela precisa de pelo menos uma claridade natural. Isso é fundamental para qualquer planta crescer e se desenvolver bem. Outra característica que nos ajuda a direcionar também é se a folha é delicada demais. Por exemplo, aqui eu tenho uma begônia maculata e aqui eu tenho uma violeta. São plantas que não gostam de água nas folhas, elas costumam ser mais delicadas, são folhas bem sensíveis. Também são plantas de sombra. Então a gente precisa ficar atento a essas características porque isso vai nos direcionar na hora de escolher o lugar ideal. Mas o mais importante mesmo é a pesquisa que eu falei lá no começo. Lembra quando eu falei do lugar de origem da planta? É isso que vai nos direcionar com mais segurança. Se eu sei que a planta veio do deserto, está acostumada com um clima árido, naturalmente é uma planta que prefere mais a luz do sol, que precisa dessa luz do sol e por isso é uma planta de sol pleno. Mas se são plantas originárias de florestas, de ambientes protegidos, é muito provável que a plantinha que você tenha aí seja uma planta de sombra. Alessandra, mas você está esquecendo da planta de meia sombra. Calma que a gente já chega lá. A planta de meia sombra é aquela planta que consegue ficar num ambiente meio termo, digamos assim. Ela recebe a luz do sol por algumas horas do dia, de preferência pela manhã, quando o sol ainda está bem fraquinho, aquelas primeiras horas do dia, e o restante do tempo ela fica na sombra. Ou seja, aquele lugar aí da sua casa que bate o sol por 2, 3 horas vai ser perfeito para as plantas de meia sombra. E reforçando, não vamos esquecer que todas as plantas precisam pelo menos de claridade. Então vamos tentar deixar o vaso mais próximo à janela, as portas de vidro, varandas, aquele lugar que entre muita iluminação natural, porque isso já vai ajudar bastante.
Inclusive, se você costuma cultivar a planta ali no cantinho da parede, na esquina da parede, fica de olho, porque às vezes ela recebe essa iluminação natural só de um lado. Então é muito provável que só esse lado da planta vai se desenvolver e ficar bonito. Isso é muito comum para samambaias, quando a gente costuma pendurar as samambaias muito no alto, no canto da parede, só um lado da samambaia se desenvolve. Então o ideal é que a gente vá girando o vaso ao longo do tempo para que a planta inteira receba iluminação direta ou indireta. Dica bônus desse vídeo: se você cultiva frutíferas em vaso ou bonsais e tem essas plantas dentro de casa, ou até mesmo hortaliças, jardineira com hortaliças e plantas medicinais, essas plantas, na maioria das vezes, precisam de bastante sol. Então coloque na janela, naquele lugar que recebe algumas horas de sol por dia, porque é fundamental para que elas se desenvolvam bem. E por falar em hortaliça, se você quiser aprender a fazer uma horta em apenas 60 dias e no apartamento sem ocupar muito espaço, não pode perder o meu novo projeto que vai começar em breve. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte e receber todas as novidades em primeira mão. É só clicar aqui e deixar o seu nome lá que em breve tem novidades sobre o Horta no Apartamento em 60 dias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, nada de deixar as plantas no escuro mais. Semana que vem tem mais Mundo Agro, eu te espero na quarta às 20 horas.